Sejam todos muito bem-vindos nessa transmissão, 8 horas de transmissão direta para essa super live, trazendo informações, debate, enfim, tudo o que aconteceu durante o 8 de janeiro, que muitas vezes, na maioria das vezes, muitos relatos e muitas informações importantes não foram contadas da forma justa. Então, o nosso papel aqui como jornalista é, no mínimo, trazer a informação para todos, doa quem doer, e que as coisas sejam aclaradas, porque a maioria das pessoas que estiveram envolvidas no 8 de janeiro não tiveram direito ao contraditório, como vocês puderam ouvir nos 2 primeiros blocos, né, com os advogados que relataram o que aconteceu de fato naquele fatídico 8 de janeiro e quais as consequências que essas vítimas tiveram durante esse processo que não foi legal, né? Não tiveram direito ao contraditório, não tiveram direito nem mesmo os advogados de fazer uma sustentação oral, e muitas dessas vítimas continuam presas injustamente. Então, que essa história seja passada limpo, que não fique só a narrativa da grande mídia, que continua aí trazendo informações de forma polêmica, enfim, rotulando essas pessoas, que muitas delas são pessoas de família, com famílias que estavam, no mínimo, defendendo o seu direito de ser cidadão, a sua cidadania. Mas eu vou aqui já querendo agradecer para quem está acompanhando, estamos ao vivo, direto pelo canal das FAV, TV Flórida, Fio Diário, Auriverde, Yes Brasil USA, do canal também da nossa amiga querida Cristina Grêmio e também do Paulo Figueiredo Show. Então, essa transmissão está sendo transmitida aí contemporaneamente em vários canais, e você condivida, compartilhe, mande aí os aviãozinhos, os links, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Tá certo? Bom, o meu bloco aqui de hoje, nós vamos falar sobre a humanização dessas pessoas, trazer os relatos e histórias dessas vítimas. E os relatos e histórias dessas vítimas não poderia deixar de acontecer se não fosse pela jornalista Ana Maria Semin, que está aqui presente conosco hoje e que é a grande responsável dos relatos, que teve aí o contato direto com essas vítimas. Ana, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite que a SFAV fez. Prazer estar conversando contigo por vídeo. Karina, a gente tem conversado semanalmente por vozes do 8 de janeiro, mas ali no WhatsApp, né? A gente planeja o texto, como é que vai fazer, depois a Karina devolve a gravação e aí eu choro, às vezes eu não consigo nem falar, né? Porque esse trabalho que a Karina tem feito de dar vida ao personagem, né? Uma coisa é a gente fazer uma entrevista, colocar aqui em texto, que é o meu habitué, eu sou uma jornalista de texto, e a outra coisa é a Karina pegar um material, que daí já é um roteiro, né? Não é o texto para ser lido, né? E colocar vida, colocar essa arte maravilhosa. Tu és uma atriz, né? Você entra no ser que está ali sofrendo, né? Então está sendo muito bom estar conversando contigo agora por vídeo também. E gostaria de agradecer muito a tua vinda para esse projeto do 8 de janeiro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana, e a gente vai falar muito sobre isso durante essa hora aqui que nós temos para, enfim, esmiuçar tudo isso, né? Essas vítimas. Nós vamos falar bastante sobre esse projeto, que é bastante importante para mim, que foi e está sendo, além de estar vivendo na pele toda a dor e o drama dessas pessoas, eu acho que é essa mensagem que nós queremos passar, que é humanizar essas vítimas que, infelizmente, não têm rosto, né? E era esse o objetivo, trazer o rosto dessas pessoas, trazer a vida dessas pessoas, para que elas tivessem uma identidade e não fossem somente um número. Mas comigo e com a Ana aqui hoje, também quero chamar uma pessoa e uma figura importante, central nisso tudo, que também é a psicóloga, a doutora Luciane Lober,
dizemos assim, que é a psicóloga das FAV, que também está nessa trincheira. Seja muito bem-vinda, doutora Luciane. Muito obrigada. Só reiterando que eu sou psicanalista, tá? Mas é normal, porque tenho meus colegas, né, voluntários, né, da FAV, que são psicólogos e psicanalistas, mas não tem problema. Estamos aqui nós estamos para ajudar, precisando de né? psicanalista mesmo, ou psiquiatra. Todo mundo. Nesse momento. Mas olha Muito obrigada. só, antes de nós adentrarmos a nossa conversa aqui, que vai ser longa aí por essa 50 minutos ainda que temos pela frente, eu recebi uma mensagem do doutor Felipe Gimenez, que é importante que eu leia essa mensagem para vocês, porque como o doutor Sebastião falou e outras pessoas aqui falaram também, o doutor Felipe Gimenez ele foi censurado por conta de um acordo aí de leniência, ele está impedido de usar as redes sociais, ou seja, ele não pode aparecer, infelizmente. Seria importante que o doutor Felipe Gimenez estivesse aqui para falar conosco, mas infelizmente foi tolhido a ele também esse direito. Por quê? Porque ele falou, porque ele fala e porque ele conta as coisas como tem que ser. Então, visto que o doutor Felipe Gimenez não pode estar aqui presente, e ele me mandou uma mensagem, então eu resolvi ler essa mensagem publicamente, em respeito ao doutor Felipe Gimenez, que é o mínimo que precisamos ter em relação a essa pessoa que está na trincheira, está lutando há muito tempo por isso, e que as pessoas, e que chegue a mensagem do doutor Felipe Gimenez a todos vocês. Então, eu estou aqui como uma porta-voz do doutor Felipe Gimenez. E aqui ele pede o seguinte, por favor, destacar o fato de que há uma causa primária nessa tragédia. A farsa começa com o escrutínio eletrônico secreto de votos. A violência do Estado contra o povo do dia 8 de janeiro está posta para proteger o sistema fascista, que colocou a eleição exclusivamente no Estado, pelo Estado e para o Estado, sem povo. A maioria das pessoas ilustradas nesse panfleto em geral não fazem essa correlação que é bastante lógica e evidente. Se houvesse contagem pública de votos, não haveria manifestação, acampamento em frente à entidade fiscalizadora nomeada pelo próprio Serviço Eleitoral, nem o fatídico dia 8. Nosso povo, tendo certeza do resultado eleitoral, não haveria de contrariar o decidido. Ocorre que não há participação do povo no processo de deliberação porque o ato não é público do povo. Elucubrar sobre a violência da reação estatal sem exame racional de sua causa primária é só parlenda. Há uma necessidade lógica de enfrentar essa causa ou estaremos como cão correndo atrás do rabo. Em 1996, perdemos o sufrágio universal e, sem esse instrumento, perdemos a soberania popular à luz do previsto no artigo 14 de nossa Constituição. Ocorre que muitos ainda não sabem o que ontologicamente é o sufrágio universal e nem entenderam o veneno da falsa analogia entre sufrágio e voto, por desprezarem o étimo dessas palavras absolutamente distintas. Essas são as palavras do Dr. Felipe Gimenez, que ficarão aqui registradas e que as pessoas leiam isso, printem isso e entendam isso de uma vez por todas. Bom, doutora Luciane, eu gostaria de começar com a senhora pelo seguinte. Eu queria saber, em primeiro lugar, como a senhora está lidando com o transtorno de estresse pós-traumático desses presos políticos. Sim. Boa tarde a todos. Obrigada, primeiramente, às FAV, à doutora Gabriela Ritter, ao doutor Ezequiel Silveira, Carolina Siebra, a Jaqueline Vector, que é de grande valia para todos nós na FAV, porque ela é a secretária, né, que toma conta, que faz o primeiro contato com todas essas histórias, né, Ana? Então, Karina, eu estou nas FAV desde abril de 2023. Isso é emblemático para mim, é uma data, já vão fazer daqui a pouco 2 anos, eu e mais 14
já tivemos vários psicólogos, né, que entraram, saíram, são 14 ou 15 hoje, se não estou errada, não me falha a memória, eu estava aqui com a planilha, e são histórias, né, a Ana sabe muito bem, né, que lida também com a questão. Histórias, eu botei até ontem, ajeitando com o meu amigo, que também vai fazer o penúltimo bloco, que é o Dr. Vinícius, né, psicanalista também, nós estamos conversando sobre isso. Os sintomas, eu anotei, são, primeiramente, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, esse é um deles, que desencadeiam vários fatores, como pensamentos SUI, né, que eu não vou complementar aqui, estresse no corpo, nos comportamentos, sintomas psicológicos, o sono que não existe mais para essas pessoas, né? Nós temos também a síndrome do pânico, que foi desencadeada, são gatilhos, né, psicológicos que tem também as suas subdivisões. Temos a ansiedade, eu até anotou, generalizada, que apenas para as pessoas saberem que isso é um caso, esses casos, 2.000 casos, né, não são brincadeira, que tem a ver com sensibilidade excessiva a ruídos, hipervigilância, insônia, como no caso da TEPT, que é tudo somatizações, irritabilidade, visão irreal dos fatos, tensão, dores, cefaleias, e daí vai. Então, todos esses juntos, nós criamos o quê? Uns sintomas crônicos. A gente já ouvi no início do outro bloco também, falando rapidamente sobre o que essa perversidade, que só pessoas perversas podem fazer isso com outro ser humano, né? O que isso vai criar? Um tsunami que já está nesses 2 anos, que já começou em 2023, né? 8 de janeiro, nós estamos fazendo 2 anos. Em relação que me preocupa demais, além das vítimas, das suas famílias e os seus filhos menores ou adolescentes. Nós pegamos inúmeros casos de enurese, para quem não sabe, o xixi na cama que a criança faz, por vários casos que já aconteceram com várias vítimas, com esses filhos, como já foi dito várias vezes, né, por vários órfãos de pais vivos, né? Então, essas questões, não há dinheiro, por mais que venha mais para frente uma recompensa, né, vamos dizer, que pague, porque são marcas, né, como se as pessoas tivessem sido forjadas com a perversidade, com a dor que é e tamanha. Você imagina a prisão, Karina, né, e Ana Semin, né, vocês já sabem disso. A prisão, primeiramente, o susto, aquela insegurança total. Depois, alguns ficaram poucos dias, meses, e outros foram até 7 meses. Ainda tem homens, que acho que daquela leva, se eu não estou errada, ficaram 17 lá na Papuda, fora os outros. Tem mulher também. Né? Tem mulher também. Tem mulher, tinha uma, né? Eu não sei se saiu, e acho que não. Tem outras de outros processos, né? Então, só daquela leva de agosto ficaram uns 17. Então, a gente pensa do desespero, da tortura psicológica, que já foi dita, como nós enfrentamos isso como profissionais da saúde mental, não foi fácil, mas eu guardei uma frase que eu usei desde o início, que Jung falava uma frase, que para mim eu levo para a vida nessa caminhada de ajuda. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, esse era o lema, né, da nossa triagem ao chamar os profissionais da saúde mental para ajudar essas vítimas e suas famílias, né? Porque nós tínhamos que fazer triagem por quê? Porque tinham que ter pessoas no melhor do humano para cuidar de todas essas histórias que nem nós sabíamos como ia terminar, que não terminou até hoje. Então, quando eu falo
uma frase também de Didi Redpill, de ontem, em que ele fala: o silêncio de muitos é ensurdecedor, com o caso do 8 por 1. O silêncio de muitos é ensurdecedor. E eu mesma vivi isso na pele com o meu marido, né? Que também, então eu fui, na época, chamada pela um contato feito, e a doutora Gabriela Ritter entrou em contato comigo pela primeira vez, em abril, e eu falei: como é que eu posso ajudar? Como dizia o mestre Bert Hellinger, como eu farei algo bom com isso? Que de bom não tem nada. Como eu posso ser útil? Como eu posso ser útil? Então, esse foi o começo. Existem várias histórias tristes, e falar sobre isso é tocar na dor, né? Na ferida. Causa uma dor enorme. Enorme. A Ana sabe disso também. Quem lidou com eles, você vê o desespero, a falta de liberdade, o querer trabalhar e não poder, por causa dos horários, em cada estado é de um jeito, e ser mandado embora sem que o empregador leve em consideração aquela pessoa que precisa. Né? Nós enfrentamos inúmeros casos e a dor é imensa. E com as crianças, isso me dói muito mais. Né? De crianças e adolescentes tendo síndrome do pânico. De repente, um gatilho vem, né? Porque a mãe teve que estar presa, a outra saiu, e se veem na insegurança. Porque se nós adultos já não conseguimos lidar com isso tão bem, imagine as crianças ou adolescentes. Então, é muito duro. É duro para nós até hoje, e que mais pessoas fiquem sabendo que são seres humanos, que não são vândalos, não, nenhum deles, a maioria, não estou dizendo quem fez, mas todos o que nós atendemos até hoje são famílias inteiras. Eu fiz até mais ou menos um cálculo, não sei se eu sou muito boa nisso, mas 2.000, né? 2.000 processos. Se cada família tiver 4 membros, nós temos exatamente um problema de saúde mental de 8.000 pessoas. Sim. Como daremos conta disso no futuro? No atual, presente e daqui a um tempo? É trauma. E esse é o ponto, doutora, que vem sendo esquecido, vem sendo negligenciado, porque diante desse cenário, está todo mundo ali falando, o golpe, o suposto golpe, essas pessoas, sim, mas são muito pouco as pessoas, né, pouquíssimas pessoas que estão realmente interessadas no lado humano dessas pessoas. E é por isso, né, Ana, que esse projeto nasce de você contar essas histórias, de relatar essas histórias, de passar tudo isso para o papel, entrevistando essas vítimas, porque a maioria delas não estão bem mentalmente, depois de anos de perseguição, não sabem qual será o fim delas, né? E famílias inteiras arruinadas, destruídas. Tem gente que perdeu absolutamente tudo, porque foram sufocadas também financeiramente. Né? Então, assim, não é só a questão do processo, mas essas pessoas, elas têm uma dívida com a justiça também de milhões que foram colocados ali e que elas devem, ou seja, elas foram sufocadas financeiramente, não só financeiramente, mas também como emocionalmente e também fisicamente, através de certas torturas que elas passam tendo a vida delas dentro dos presídios, que tivemos a história do Clezão, do Clériston, que faleceu também por negligência ali dentro do Estado, né, que já era para ele ter saído, mas também não saiu, enfim, e todas essas situações que vêm se acumulando cada vez mais, e a questão também da saúde mental dessas pessoas, Ana, que eu queria que você contasse, das vítimas, e quantos relatos a gente conversa durante a semana, que eu e a Ana colocamos ali, nós duas a chorar no telefone, porque ela fala, essa história é muito dura, é muito difícil, eu não sei como essas pessoas estão conseguindo, e a maioria delas pensam em tirar sua própria vida. Isso está acontecendo.
Então, isso nós temos que falar, né, Ana? Quais foram as histórias mais dramáticas e como tudo isso está influenciando também a vida de todos nós que estamos aqui, também dessas famílias inteiras? Bom, eu acho que eu queria dar uma buscar o texto que você leu do Jiménez, né? O Jiménez toca numa questão fundamental, né? Porque o grande problema é a distorção da realidade que está acontecendo em torno do 8 de janeiro. É gravíssimo isso. E isso cria um problema sério para os próprios patriotas. Em momento algum, eles foram até Brasília ou para os QGs dos seus estados para pedir golpe de Estado, ou que estivessem fazendo parte de uma organização, né, que estaria sendo treinada para fazer um golpe. Não, o Jiménez traz exatamente a questão fundamental. As pessoas foram para Brasília, como estavam na frente dos quartéis, porque havia dúvida do processo eleitoral. Durante todo o período de campanha, a gente assistiu uma perseguição aos conservadores, uma perseguição nunca vista na história do Brasil. Pelo menos na história recente, né? Porque agora eu tô indo para trás, buscando alguns referenciais para saber como se comporta o ser humano, porque ele acaba repetindo os ciclos, né? Então, se você não ficar muito atento, o ciclo vai se repetindo, e eu acho que agora a gente está vivendo uma repetição, né, de cerceamento de liberdade, de autoritarismo, de calar a boca do outro, né? Então, o mais importante de tudo, dentro de um processo mesmo psicológico, e eu não sou psicóloga, mas estando em contato com eles, é dizer, cara, tu realmente não é um golpista, tu está sendo uma vítima, então vem cá e me conta a tua história, né? E o que acontece ao final de cada entrevista, de uma maneira em geral? A pessoa se sente aliviada, né? Isso começou lá no início do ano passado, com a primeira entrevistada, e aí essa pessoa, né, vinha acompanhando o desenrolar dela. Hoje ela não usa mais tornozeleira, ela teve a oportunidade de fazer o acordo de não persecução penal e de recomeçar a vida, porque o problema é esse, a maior parte, e é assim, o que a gente tem hoje são 1.552 ações penais em abertas pelo STF. Isso não conta, isso não está contabilizado todos os inquéritos que não viraram ação penal, que é um monte ainda, e que tem gente presa que não está em ação penal, entendeu? Então, se a gente for imaginar, e aquilo que o Lula falou, o Lula disse, não, é muito cedo para anistia, eu sou favorável, sou muito favorável, mas é cedo porque eu não peguei ainda quem patrocinou, quem pagou isso tudo, eu quero mais gente. Ele foi a público e falou isso. Tá? Então, a gente está no meio do processo. Esse processo é um processo demorado, porque eles não vão parar, né? E eu creio que a gente deve estar em torno de 3 mil pessoas diretamente afetadas. Tá? Ninguém tem esse número não é divulgado, mas pelo que os próprios advogados com quem a gente se relaciona desde o início do processo, eles dizem que tem gente chegando de tudo quanto é lado que não está, que a gente não sabe de onde que vem. É o pessoal que é tido como financiador, o simples fato de alguém, por exemplo, um desafeto teu. Karina, tu tem um desafeto aqui no Brasil e essa pessoa diz assim, a Karina é uma golpista, ela fez tal coisa. Já abre o inquérito da Karina. Tá tão fácil assim. Sim, isso é gravíssimo. Basta que a Karina seja posicionada à direita. Basta que a Karina não seja identificada com a agenda. Né? Então, de todas as histórias, sempre a última é a pior. A pior de todas é do Lucas. Do Lucas Yuki, que vais gravar. A história do Lucas Yuki, que é um rapaz que com 22 anos esteve no QG de Brasília,
De lá, ele assistiu aquilo tudo apavorado. E aí, logo em seguida, ele foi denunciado naquela página contra golpe da Polícia Federal. Ele pegou a estrada e nunca mais parou, né? E essa história é a mais dolorosa para mim, porque esse guri, ele ainda não encontrou um lugar para parar, e ele está no mundo sozinho, né? Ele foi preso, ficou 3 meses e meio preso dentro de uma delegacia de polícia na Colômbia, foi confundido com um traficante, apanhou, passou fome, e ele ainda está na jornada. Então, para mim, a última sempre é a mais, que pega mais. Agora, se é só essa, não. Todas são doloridas. Todas são absolutamente doloridas. E essa história do Lucas Yu, que nós vamos contar no 10º episódio, que irá ao ar logo mais em breve. Mas antes disso, eu queria chamar aqui conosco também, para juntar a nós, a nossa querida Gabriela Ritter, presidente da ASFAV. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada de nos receber aqui na sua casa, né? Que estamos aqui fazendo uma missão todos juntos para um objetivo em comum, a liberdade dos presos inocentes. Está sem áudio, a Gabriela. Vê se entra. Não, está sem áudio ainda, doutora Gabriela. Vamos ver se entra. Oi? Agora sim. Agora sim. Gabriela, tudo bem? Tudo bem, é uma honra estar com essas 3 mulheres maravilhosas que são referência para mim, né, de coragem, de amor ao próximo. Então, me sinto muito honrada de vocês terem aceitado o convite de estar aqui hoje para a gente poder trazer um pouco da parte humana desses casos tão emblemáticos que afetam as nossas vidas, querendo ou não. Toda vez que a gente escuta uma história assim, mesmo quem não está envolvido fica impactado. Então, eu agradeço por vocês terem se impactado e agido e feito algo por todas essas pessoas. E Desculpa, Karina. Não, continua. Não, eu estava conversando e eu tenho um testemunho de fé que passou batido em muitas ocasiões, porque muitas vezes eu fico tão focada nas histórias que eu acabo esquecendo da minha própria história. Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje, quando eu fui me arrumar para vir para o estúdio da TV Flórida, eu pensei assim, eu vou colocar a camiseta que foi a primeira camiseta que eu fiz para mostrar a minha indignação. Eu pensei assim, aonde eu estiver, se eu estiver no aeroporto, se eu estiver na rodoviária, onde eu estiver, que as pessoas vejam o que está acontecendo com meu pai. E depois, quando eu entrei nessa história, eu senti que era uma causa humanitária, é uma causa de justiça, de verdade, de dor, de sofrimento, de pessoas caladas e frustradas. Então, daí nós criamos, então, a ASFAV. Mas eu queria contar um testemunho para vocês bem rapidinho, eu vou deixar vocês continuarem com as contribuições de vocês, para que as pessoas saibam que a única coisa que a gente não pode perder no meio desse sofrimento todo é a nossa fé. Então, quando eu estava lá no mês de junho, dia 23 de junho, a Luísa, que é a esposa de um dos familiares também, ela disse assim, Gabriela, vamos fazer a novena da Santa Teresinha do Menino Jesus. E nessa novena, no meio dela, diz que a Santa Teresinha, alguém vai te entregar uma rosa como sinal de que a sua graça vai ser alcançada. E por incrível que pareça, isso foi em junho, dia 23, no dia 16 de julho, dia do meu aniversário, eu não estava em Brasília, eu estava em casa com o meu esposo e os meus 2 filhos. Eu fiz uma chamada de vídeo com meu pai, porque eu falava todos os dias com ele, e ele encontrou dentro do presídio uma pétala de rosas que está aqui. Então, isso foi uma demonstração de que a graça seria alcançada
dia 7 de agosto, meu pai saiu da prisão. E esse é um testemunho que marca a minha vida, porque eu quero que as pessoas que estão sofrendo me escutem, não percam a sua fé. A gente tem que agir, mas o joelho no chão pode muito. Então, eu queria compartilhar isso com vocês e agradecer por vocês estarem conosco. E vamos com força e com Deus no coração que a gente vai vencer essa batalha. Que lindo, Gabriela. E olha, o senhor Miguel Fernando Ritter. Vamos falar os nomes, porque eles têm nomes, têm um rosto, eles vocês viram. Eu acho importante trazer o nome completo dessas pessoas, quem elas são, e entenderem, né, as pessoas que estão assistindo, entenderem que essas pessoas não são criminosas, não são golpistas e nunca foram projetos de golpistas. Aqui está todo mundo procurando, como fala, nós temos que encontrar quem financiou tudo isso. Sabe qual é a frustração de toda essa gente? A frustração deles é que eles entenderam que quem financiou foi cada um dos indivíduos que ali estavam. Eles pagaram para estar ali, eles não precisaram receber dinheiro de ninguém para estar ali. E essa é a frustração dessa gente que continua buscando coisas que não existem. Então, a questão é, quando você encontra pessoas e relatos de pessoas que chegaram ali no ônibus, com um lanchinho, com tudo, pagos por eles. Não teve a mortadela distribuída por partidos políticos, do jeito que eles estão querendo fazer crer. As pessoas se ajudaram, as pessoas fizeram vaquinhas entre elas. Isso é ação de cidadania. Isso é ação de cidadania que mostra que é independente do Estado, coisa que é completamente diferente que a oposição faz. Então, quando se cria essa história, essa narrativa falaciosa, que é muito fácil, né, você transformar essa história na história deles, porque eles sabem que é assim que funciona do lado deles, e agora eles estão vendo que a gente está vendo através de processos, através dos autos, através de faltas de provas, né, colocando moradores de rua na cadeia, deixando mais de um ano moradores de rua na cadeia que estava na frente do QG procurando comida, pedindo comida. Sim, lá tinha comida, as pessoas se organizaram, as pessoas fizeram barraquinhas, traziam produtos de casa, quem tinha comércio levava, quem tinha água doava. Era assim, isso se chama ação de cidadania, isso não se chama golpe de Estado, como estão querendo fazer passar. Então, tudo isso é muito revoltante, né, que uma narrativa continue assim, sendo martelada todo o tempo na cabeça das pessoas, enquanto nós temos vidas humanas que estão se definhando atrás das grades por crimes que não cometeram. Então, doutora Gabriela, somos nós aqui que agradecemos pela sua coragem, pela tua força, porque eu acredito que tem dias, assim como para nós, a gente tem que arrancar a força do dedão do pé para levantar da cama para vir falar aqui certas coisas. Mas a gente está aqui. Muitas pessoas procuram outros modos de ajudar, como pode, mas eu acho que nós não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de trazer a verdade para as pessoas e martelar isso todos os dias, porque não é justo que essas pessoas continuem pagando por crimes que não cometeram. O seu pai está bem hoje, doutora Gabriela, o Miguel, está tudo bem com ele? Como ele está? Sim, está bem na medida do possível. Meu pai é um homem de fé e ele tem um bom humor que acaba sempre nos contagiando, então... Está bem na medida do possível, sim, graças a Deus. Muito bom. Agora, aqui nós vamos trazer também outras vítimas, que também aqui a gente estava falando, que nós fizemos os episódios do 8 de janeiro, e aqui nós temos os nomes das pessoas que começamos a fazer os episódios. O primeiro episódio foi a história do Ezequiel Ferreira Luiz e a Vanessa, que foi essa história, né, doutora Ana, que também... mexeu muito com o Brasil, porque eles são 5 filhos, né? Se eu não me engano, com a família do Ezequiel. São 6 filhos. São 6 filhos. São 6 filhos.
Então, a história toda é que o Ezequiel foi para Brasília devolver um carro, né? Um colega dele do município tinha locado um carro, e aí ele disse: Ezequiel, tu quer levar o carro de volta para Brasília? E ele disse: levo sim, porque depois eu consigo, como é caminhoneiro, ele consegue fácil uma carona de volta para a cidade dele. E nessas aí, como diz a esposa, né? As esposas gostam de dizer: olha a ideia que ele teve, ele foi dar uma espiadinha na Praça dos Três Poderes, né? E teve que entrar num prédio, e bem na hora que o BOP fechou, a polícia de choque fechou, quer dizer, entrou de gaiato como todos os outros, e todas as histórias são muito hilárias. Eu diria assim, se não fosse trágico, tudo seria muito, muito hilário, a forma como tudo aconteceu, né? Ele acabou preso, e hoje, qual é a situação da família? Eles têm caminhões, né? Caminhões que transportam gado, e eles têm caminhões financiados, e por ordem conversei recentemente com a esposa, que a esposa tem que tocar a casa, tem que tocar os 6 filhos, ela faz homeschooling, né? E o Alexandre de Moraes, então, diz, está proibido de licenciar o veículo, ou seja, cada um desses veículos, esses caminhões, na hora de licenciar, ele não pode licenciar, ela não consegue licenciar. Aí o que acontece? Os caminhões vão ficar parados. Como os caminhões eram pagos com ele rodando financiamento, eles vão perder todos os caminhões, toda a fonte de renda, né? Então, não basta um pai estar fora do país para não estar dentro das grades, como ela tem que cuidar de uma escadinha de crianças, são todos pequenos, né? Essa mulher se desdobra em sei lá quantas, a Rosângela, né? Elisângela. E é isso. Até quando ela vai conseguir sustentar a família? E esse é um ponto muito grave, e que eu entendo que a sociedade brasileira deveria encontrar uma maneira de resolver, que é de fortalecer as FAV, né? A entidade que representa os familiares das vítimas, para que as FAV, enquanto organização, pudesse ser um lugar que desse um alento para essas pessoas que estão sendo perseguidas pelo Estado brasileiro, até que a anistia chegue. A anistia chegará, porque ela é uma ferramenta que já foi utilizada por dezenas de vezes na história do Brasil, quando o Brasil estava dividido. Então, a pacificação do Brasil não vai ser a primeira vez, vai ser, né, já foram quase 80 pacificações que foram feitas, que o Império, começou lá no Império Brasileiro, nós vamos ter que anistiar para poder continuar esse país, né? E é o que vai acontecer em breve. Mas como é que nós vamos resolver a fome dessa gente? Como é que nós vamos resolver a crise financeira que está chegando aí, né? Apenas nos organizando como sociedade civil, porque não tem direitos humanos para essa gente. Cadê a entidade de direitos humanos que vem fazer defesa? Nenhuma entidade, a não ser a entidade criada para a defesa deles, que é as FAV. É? Então, que vem por ter me alongado, né? E que vem sofrendo ataques, porque as FAV é uma associação que hoje possui aí mais de 431 famílias atualmente. Essas famílias possuem acompanhamento psicológico, como aqui a doutora Luciane está como voluntária aqui também nisso, dá também auxílio financeiro e cursos para restabelecimento dessas pessoas no mercado de trabalho. Ou seja, é um trabalho realmente não só humano, mas também de restabelecer a vida dessas pessoas que foram arruinadas, né, Gabriela e doutora Luciane? Que é um trabalho muito complexo esse, não é fácil. Criar uma associação assim, eu acho que é inédito, né, no Brasil, e vai ficar para a história do Brasil uma associação, imagina, de presos e familiares e vítimas do 8 de janeiro, de presos políticos.
Então, Karina, eu peço a palavra rapidamente, porque ontem eu fui contactada com algumas pessoas que eu atendi e eles frisaram para que eu pudesse contar, sem dar nomes, né? Mas sobre a NPP, que alguns tiveram que foram levados, né, pela tortura psicológica a assinar, e eu participei desse desespero de assina, não assina, faço, não faço. Então, para todas as pessoas que estão nos assistindo, existem seres humanos, pessoas que sofrem, que tiveram que assinar, muitos deles, e depois se arrependeram, porque o desespero de precisar de trabalhar, né? Tirar a tornozeleira para poder voltar ao mercado de trabalho. Então, muitos fizeram esse acordo e outros que me perguntaram e me pediram, fale para eles, para que as pessoas saibam que nós só entramos nos prédios para nos abrigar, porque nós não tínhamos no meio daquele gramado gigantesco, com helicópteros voando, balas de borracha também sendo em cima. Eu conheço de uma que eu atendi com o marido correndo, e eles tiveram que entrar, né, no Congresso, né, com já tudo quebrado, eles entraram. Alguns guardas, com o meu companheiro, falaram, tem gravado isso no processo dele, entre que depois nós soltaremos vocês. E não foi feito. E ele ficou 7 meses preso. Saiu no mesmo dia que o pai da doutora Gabriela Ritter também saiu, que foi uma leva grande de homens e mulheres. Naquele dia, eu estive em Brasília, um dia eu fosse conhecer Brasília como turista. Eu apenas saí do aeroporto direto para o presídio, para o local onde ia colocar a pulseirinha da injustiça. Então, ali foi quase uma festa lá fora, porque todos estavam na alegria, entre aspas, de que algo ia dar certo. Então, nós lidamos, né, a doutora Gabriela sabe muito bem disso, com o desespero, com a falsa liberdade, com a tortura psicológica, com casos inúmeros, que se não dá tempo de eu poder falar de todos, de alguns, mas saibam todas as pessoas que nos assistem. Existem pessoas, CPF, sentimento, emoção, família, todos foram por um chamado. Disse que era um chamado que eles não sabiam. Os poucos, os que eu atendi, disseram... Eu falei, por que você foi? Eu precisava ir. Eu não sei, mas eu precisava estar lá. Eu precisava, mais para frente, para mim, meus netos, eu fui. Então, se me permitirem, só mais 2 minutinhos, eu quero ler um poema que eu fiz no momento. E é incrível que ontem me veio isso quando eu estava para dormir. Cadê aquele poema que você escreveu em setembro de 2013, que foi no momento de muita dificuldade que eu passei com a minha filha doente? Ela se foi em 2014, mas eu escrevi. Eu gosto de, às vezes, escrever. Então, eu dedico a todas as vítimas, presos, exilados ou não, aos seus familiares, pais, filhos, órfãos de pai vivos, avós, aos advogados do bem, às jornalistas, os jornalistas do bem. E aqui temos, né, comigo, parlamentares do bem, a todos os ajudantes nesta trincheira doída da vida. E começa assim. Talvez seja o que todos queiram falar, né? Estou querendo sorrir, estou querendo chorar, estou querendo gritar, estou querendo amar. Como um pássaro em uma gaiola, vejo a vida passar. O ensejo de viver, o desejo de voar. Alçar voo sem direção, apenas sentindo o vento passar
pelo meu corpo a deslizar. Digo à minha mente, você tem que parar. A tua hora vai chegar. Como um soldado, como um guerreiro numa batalha, eu também quero chorar. Colocar meus joelhos cansados a orar. Uma trégua ao meu cansaço. Pedir pelo fim deste sofrer. E ainda assim, saber que tenho que lutar. Enfrentar o inimigo, o controverso, com fôlego e destemor. Porém, uma voz me diz, levanta-te, guerreiro, saia da trincheira, com fé, suor e lágrimas em tua face e em teu corpo. Reaja. Mesmo que não sintas mais a tua carne, siga em frente e enfrente teus piores medos e receios, para que obtenhas a vitória e descanse seu corpo, sua mente, com júbilo em Deus, ao final da batalha. Esse eu dedico a todos que estão nessa trincheira. Nós vamos, no final, ter a vitória, porque a verdade pertence a Deus. Pode demorar mais um pouco, mas a verdade é a verdade e sempre será a verdade. Muito obrigada por essa oportunidade e vamos conseguir, vamos seguir Ana Maria Semin, Karina Michelin, doutora Gabriela Ritter e tantos outros. Agradeço por ter a permissão e a missão de estar. Eu fui um soldado em 2023, quando eu me assustei, quando eu soube de tudo isso que aconteceu com ele. Eu fui um soldado que caiu de joelhos, sangrando. Mas eu falei, eu não posso largar as armas. Eu não posso. Tem pessoas precisando. E se eu receber essa permissão, eu vou até o fim. Eu agradeço por essa oportunidade, de coração. Muito obrigada. Querida Luciana, doutora Luciane. Olha, e essa reflexão é muito importante, porque todo mundo aqui realmente está como missionário, porque mesmo que nós queiramos deixar essa causa, é impossível, porque não tem como nós deitarmos a cabeça no travesseiro e saber que tem pessoas injustiçadas, do qual nós ouvimos suas histórias, sabemos de suas histórias. Então, é impossível deixar tudo isso, e eu, vendo a doutora Luciana, a Ana Semin, a doutora Gabriela, todo mundo foi ferido por dentro, todo mundo foi machucado, todo mundo tem uma cicatriz ali dentro, diante desse 8 de janeiro. Não é uma coisa superficial, enquanto aqui muitos estão tratando como um golpe de Estado, como uma ação política, essas pessoas estavam lutando para terem os seus direitos, para ter tudo aquilo que uma sociedade civil deve ter. E, no fundo, elas tinham razão, porque nós perdemos tudo isso. E elas sabiam que isso ia acontecer. E todos nós sabíamos que isso ia acontecer. Foi como a ponte do suspiro. Se dá o último suspiro e se vai. E vai para a batalha. O que nós precisamos aqui é fazer com que as pessoas despertem. Ninguém está chamando ninguém para fazer guerrilhas como fazem os outros. Aqui nós estamos chamando as pessoas para despertarem, porque a situação é essa, a realidade é essa. Aqui ninguém está fazendo uma telenovela, que é o que faz lá na Rede Globo e na CNN, de algo que não existiu, mas aqui nós estamos falando de vidas humanas e que todo mundo aqui foi realmente cicatrizado e tem um sinal dentro de cada um aqui que é latente. Estamos indo para o final disso tudo. Eu queria que a Ana deixasse uma mensagem, finalizasse, e fique à vontade, Ana. Então, o meu recado é para que todos tenham mais coragem, né? Coragem de dizer o que sente, coragem para conversar com as pessoas que são próximas, sem polarização, sem dizer, olha, nós somos assim, vocês são assados, porque o Brasil é um só. Nós não vamos agora eliminar
do contexto, né, nacional, as pessoas que são conservadoras e posicionadas à direita, e muito menos a questão, o pessoal da esquerda. Então, quem criou essa história de divisão nos fez um grande desserviço, né? Porque toda a sociedade ela só evolui a partir da conversa, do diálogo, de trocas de experiências, né? E a gente precisa fazer essa conscientização. De novo, quando existe uma cisão tão séria, quando aconteceu uma cisão tão séria na história do Brasil, esse expediente, que é a anistia, foi chamado para fazer a reconstituição da democracia. E dizem, né, tem um autor que diz, que eu gosto do que ele escreve sobre a anistia, ele diz que a anistia é irmã gêmea da democracia. Irmã gêmea da democracia. A anistia é irmã gêmea. Uma não vive sem a outra. Então, chegamos a um ponto que nós precisamos ir para as ruas de forma, como a gente sempre foi, ordeira e pacífica, dizer, gente, anistia, esse povo não fez o que dizem que fez, a gente precisa que essa gente volte para casa, que essa gente cuide dos seus filhos, dos seus netos, né? Que a gente volte a ter vida. Vamos conversar, esse é o ponto. A gente tem que ter essa coragem de chamar para a conversa. E aí nós vamos conquistar corações, não só de quem pensa exatamente como nós pensamos, mas também de pessoas que pensam um pouquinho diferente. Então, eu deixo um grande abraço no coração, eu sigo fazendo o meu trabalho, esse meu trabalho, ele é voluntário e ele é continuado. Então, seguidamente tem matérias novas, pessoas chegando, e meu papel, dentro desse contexto do 8 de janeiro, é dar voz aos presos políticos, os seus familiares e os seus advogados. Então é isso. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada a você, Ana. Doutora Luciane, suas considerações finais. Agradeço a todos, né? Ao conhecer a grande Gabriela Ritter, essa mulher que parece tão assim leve, mas ela é uma guerreira, né? Eu agradeço por ter conhecido, por ter crescido nesse caos, mas dizem que o caos ensina, né? E é na dor que a gente se torna mais cascudo, né? Como diz, né? E mais sábio, né? Então, eu agradeço muito por essa oportunidade sempre. Ana, o que você precisar, pode entrar em contato comigo. Karina também, muito obrigada. Eu conhecia você já de outros programas, tive a honra de estar aqui presente. Muito obrigada por tudo e que essa live traga realmente a verdade e que as pessoas troquem os óculos, mesmo que, como diz a Ana, não simpatizem tanto, mas que veja o humano dessas pessoas que têm famílias, que têm filhos e que foram apenas por um ato de cidadania, né? Pela democracia verdadeira, a verdadeira democracia. Então, eu agradeço e vamos aguardar, trabalhando e ajudando. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Luciana. Doutora Gabriela. Sim, eu também faço as minhas considerações finais aqui, agradecendo vocês. Olha, como a gente não... Como não se emocionar com tantas pessoas boas, né, lutando, enfrentando toda essa guerra, né? E o que é mais bonito de tudo isso é que é um trabalho 100% voluntário, tanto todo o trabalho da ASFAV, quanto da Ana, quanto da Karina. A maioria das pessoas envolvidas nisso tudo trabalham voluntariamente por amor à causa e por sentir a dor do outro e agir. Então, esse é o meu recado que eu deixo, né? Não tenham medo, vamos nos unir, vamos nos fortalecer cada vez mais e juntos, com o joelho no chão e agindo, é que a gente vai vencer essa batalha. Um grande beijo para vocês, contem conosco, estamos juntas, muito obrigada.